que existem pessoas que nos ajudam, nos estendem a mão e teríamos muita dificuldade de desempenhar. São tantas coisas que nós nos importamos no nosso dia a dia, na nossa casa do meu irmão, porque muitas vezes queremos que façam do nosso jeito, mas não queremos fazer do jeito. Santo Paráclito possa trazer ao teu coração a certeza que a misericórdia que impera na vida de um cristão. Se somos seguidores de Cristo, devemos seguir o que Ele prega, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele sempre fará. Vamos orar ao Espírito Santo para que Ele fecunde essa semente boa da Palavra de Deus no nosso coração, mediante essa partilha, mediante esse ensinamento, mediante tudo o que precisamos aprender a cada dia com o nosso Senhor. Ora comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Enche os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Tome a sua palavra. Deus quer falar poderosamente contigo hoje. Não deixe de acreditar nisso. Ele tem poder para fazer. O Evangelho de hoje se encontra em Mateus capítulo 18, versículo 21, capítulo 19, versículo 1. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Podemos ver, meu querido irmão, minha amada irmã, o que Jesus tenta infiltrar dentro de nós através dessa palavra, para que nós possamos deixar o nosso eu de lado muitas vezes, porque muitas vezes o nosso eu fala mais alto por nós. Talvez aquela briga que você poderia ter evitado dentro da tua casa, dentro da tua família, do teu casamento, do teu relacionamento, por coisas bobas. Uma vez que você não é perfeito, você não é perfeita. Volto a dizer, não quero enfatizar o erro como algo certo. Mas em algum momento todos nós erramos. Em algum momento todos nós precisamos de perdão. Em algum momento nós precisamos de reparo, de correção fraterna, de uma mão amiga que possa nos dizer: não é assim dessa forma,
é de um outro jeito. Mas existe todo um momento, existe toda uma forma de se fazer isso. Tem pessoas que acusam o outro com a simples vontade e o prazer de acusar. E eu acredito muito que muitos de nós já fez isso também. Fazer é o certo. Nós não somos donos da verdade não, meus irmãos. Ninguém é. Por isso que muitas vezes precisamos nos silenciar. É no silêncio que muitas vezes podemos evitar brigas que à base de competição. Quem faz melhor do que o outro? Quem é melhor do que o outro? Não. Um relacionamento, uma família é feita para ser unidade e não divisão. Toda vez que você aponta o dedo para uma outra pessoa e diz que ela errou, você está se eximindo de uma culpa que você carrega também. E talvez isso seja difícil de você admitir agora, mas eu tenho a plena certeza que todos nós, sem exceção, já viveu isso. De apontar o dedo para o outro e achar que nós temos razão em tudo, até mesmo numa discussão que seja. Nós achamos que sempre temos razão. O outro não vale dizer nada porque a razão dele não conta. Não, não é isso que Deus pede para mim e para você. A paz dele está no meio de nós porque ele está aqui conosco. Então é essa paz que deve imperar nas nossas atitudes. Não quero dizer que você tem que ser bobo ou boba e não ter uma voz própria, não ter uma opinião própria sobre determinado assunto. Mas você não pode dizer que aquele assunto é dominado por você numa totalidade, porque muitas vezes não é. E podemos ter uma paz duradoura na nossa vida, nos nossos relacionamentos, quando nos eximimos disso tudo. Tem que me impor em cima do outro e achar que minha vida vale mais por terra. Muitas vezes, até mesmo não achar que somos prepotentes é uma forma de ser prepotente. Porque muitos podem dizer, eu não sou arrogante, eu não sou prepotente. Não é que eu tenha sempre razão, mas é que aquilo não é o certo. Isso já é ser prepotente. Nós não sabemos de tudo. E não precisamos saber de tudo. Precisamos expor a nossa opinião. Precisamos expor a nossa razão. Precisamos expor o que pensamos, mas não de uma forma absoluta que venha coagir o meu irmão, que venha coagir o meu próximo. Assim como esse próximo também não deve fazer da mesma forma comigo e com você. Quero orar pela tua vida, para que você tenha uma vida mais leve, uma vida mais em paz, uma vida mais em Cristo. Porque quando imitamos a Cristo e seguimos o que Ele fazia, não tem como dar errado. Pelo menos se ao menos tentarmos, tem-se uma grande chance de termos uma prosperidade fecunda do alto, certa e verdadeira. Não essa prosperidade que o mundo oferece. Gostaria de orar por você, pela tua família, por todos os sentimentos que ainda incomodam dentro do teu coração. Se for possível para você, feche um pouquinho os seus olhos, acalme o teu coração. Aqui o julgamento não tem vez. Todos nós somos irmãos e somos iguais perante a Deus. Não se envergonhe se de repente você já passou por uma situação dessa. Deus te ama igual. Eu gostaria de orar por você. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, Pai de amor e misericórdia, Jesus de Nazaré. Sendo rico, foi pobre, um exemplo de humildade. Ele detinha todos os ensinamentos verdadeiros, únicos. Peço, Senhor Jesus, por cada irmão e cada irmã que se encontra aqui neste momento, que tem essa necessidade de se enaltecer, que tem essa necessidade de achar que sempre está certo, que não se coloca no lugar do outro, na verdade tem uma enorme dificuldade de empatia. Perdoar é necessário se colocar no lugar do outro. É o primeiro exercício que devemos fazer quando queremos perdoar alguém. E muitas vezes passamos por situações assim, Jesus. Passamos por situações em que somos ajudados. E quando é a nossa vez, nós não fazemos o mesmo. Não são passos de um verdadeiro cristão, Jesus. Queremos dar passos iguais a Ti. Queremos ser a Sua imagem e semelhança. Queremos seguir os Seus ensinamentos e as Suas doutrinas, Jesus.
Do que adianta eu me exaltar? Se esse mundo dá muitas voltas, se hoje eu estou lá em cima, amanhã eu posso estar embaixo ou vice-versa. Senhor Jesus, nos dê essa força de vontade de fazer o certo nos momentos em que for necessário. Senhor Jesus, como é difícil acharmos que não temos razão, darmos a voz ao outro. Como é difícil não sermos exaltados, porque na nossa mente somos humilhados, mas na verdade não. Quando nós fazemos silêncio, quando nos colocamos no lugar do outro, nós não somos humilhados, não. Nós estamos fazendo o que o Senhor faria. Por isso, meu Deus, abra os corações desse povo, dilacera, Jesus, corações endurecidos, corações que se esquecem, que têm uma memória fraca, pequena, se esquecem de onde vieram, se esquecem do que passaram, se esquecem que não são dono de toda a verdade, Jesus. Que possamos ter mais humildade nos nossos dizeres, nas nossas escolhas, nas nossas tarefas, de como tratamos o outro, porque só assim podemos contemplar aos seus ensinamentos na nossa vida, no nosso caminho, no nosso coração. Só assim colocaremos mais um tijolinho rumo ao reino dos céus. Só assim agradaremos o vosso coração, Senhor. Só assim não nos faltará a vossa misericórdia e a do nosso irmão, do nosso próximo também. Traga um coração de carne, Jesus, para muitas pessoas que têm um coração de pedra. Que o Senhor possa reduzir prepotências, que o Senhor possa reduzir exaltações, que o Senhor possa reduzir patamares, Jesus. Nós não somos nada sem Ti. Somente a Ti devemos escolher os nossos ensinamentos e os nossos ideais. Somente em Ti que devemos nos espelhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, amada irmã, tome para si que nem todas as vezes que abrimos a nossa boca para dizer algo é o que realmente é o certo. Precisamos ter essa humildade de saber que o certo e o verdadeiro vem sempre do coração de Deus. E que o meu próximo precisa ter essa mesma atitude comigo. Mas façamos a nossa parte, porque é isso que agrada a Deus. Se for possível para você, coloque nos comentários: quero fazer o que agrada ao Senhor. E faça, porque independente do que fizerem com você, é o coração de Deus que você deve chegar. É o coração de Deus que você deve contemplar. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir.